ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Olá, o Jornal em Tempo desta quarta-feira destaca: briga entre gangues faz uma vítima na zona leste da capital. Um jovem de 16 anos é assassinado com 3 tiros. Depois de quase um mês fechada, a Praia da Ponta Negra é reaberta para os banhistas. Na Câmara de Manaus, vereadores da CPI da Água faltam ao trabalho e votação do relatório final da comissão, mais uma vez, é adiada. Tratamento dos pacientes com hanseníase ainda enfrenta problemas e preconceito. O clima é tenso nos municípios do interior do estado. Depois de maturar, candidatos de outros 4 municípios derrotados nas eleições não aceitam os resultados. E a primeira de uma série de reportagens sobre as crianças que vivem em abrigos da capital. Eu sou Marcela Rosa e o Jornal em Tempo já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A disputa por território entre gangues na Zona Leste fez mais uma vítima. Um adolescente de 16 anos foi executado com 3 tiros ontem à noite. A vítima ainda tentou fugir dos atiradores, mas foi atingida e morreu neste local. Segundo testemunhas, antes da execução, as gangues trocaram tiros na rua. José Vanderlan Pereira, de 20 anos, foi preso e um adolescente de 16 apreendido. Os dois estavam nesta motocicleta, mas ela apresentou problemas e eles foram surpreendidos pela polícia. Vanderlan negou o crime. Eles olharam pra mim e botaram por cima de mim, foi o que eu tirei no moleque, pô. Eu que fiz a fuga na minha motinha aí, ó. Tá aí minha motinha aí de batalha aí, ó. Os moradores contam que outros tiroteios e assassinatos motivados por briga de território já aconteceram na área. Um galeroso mata outro por causa de 15 reais, por causa de 2 reais, por causa de um cigarro. Uma briga entre gangues e rivais pode ter motivado este crime. Segundo informações da polícia, os grupos são especializados em tráfico de drogas e assaltos. E eles brigam por espaço aqui no bairro. Hoje pela manhã, nós tentamos conversar com o comandante da 30ª Companhia Interativa Comunitária, responsável pelo policiamento na área. Mas ele não quis gravar a entrevista. Segundo informações do delegado Pablo Giovanni, os acusados foram autuados por homicídio. José Vanderlan foi encaminhado à cadeia pública e o adolescente levado à delegacia especializada de atos infracionais. Um longo congestionamento exigiu muita paciência dos motoristas na rua Maceió no fim da tarde. Um acidente envolvendo um caminhão e uma picape fechou a rua. Alguns motoristas subiram a calçada até a chegada dos agentes de trânsito. Ninguém ficou ferido. Depois de quase um mês interditada para manutenção, a Praia da Ponta Negra já está liberada para os banhistas. Todos os banheiros foram reformados. Agora vai ser cobrado R$1 pelo uso. Durante a manutenção, que durou quase um mês, foi realizado também o trabalho de nivelamento da praia, onde foram utilizados cerca de 90 mil metros cúbicos de areia. Os órgãos integrados dotaram a Ponta Negra de equipamentos necessários para que os banhistas possam ter um lazer sadio e um lazer satisfatório, mas recomendo que tenham precaução. Para orientar os banhistas, placas de alerta foram instaladas. A previsão é que neste fim de semana, pelo menos 15 mil pessoas visitem o local. E para atender a população, o número de socorristas aumentou. Além dos 6 salva-vidas que hoje já atuam aqui na Praia da Ponta Negra, outros 24 devem receber treinamentos nos próximos dias para aumentar a segurança dos banhistas. Eles serão divididos por equipes e devem trabalhar das 9 horas da manhã até as 6 da tarde em todos os dias da semana. Além do monitoramento realizado em praia, ele será feito também através daquela balsa, onde é possível visualizar com maior facilidade os possíveis acidentes. É importante também para as pessoas, ao chegarem na Ponta Negra, observar a presença dos salva-vidas, certo? Procurar, inclusive, estar mais ou menos nas imediações em que tem grupos duplas de salva-vida, e não se dispersarem muito, principalmente as pessoas que forem com crianças.
A segunda fase das obras deve ser entregue no início do próximo ano. Em Manaus, o tempo vai ficar nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, mínima de 25 e máxima de 35 graus. Em Japurá, Benjamin Constant e Humaitá, o tempo vai ficar nublado com pancadas de chuva. A votação do relatório da CPI da Água foi adiada mais uma vez na Câmara e adivinha por quê? Os principais vereadores envolvidos faltaram ao trabalho. Era para ser hoje, estava marcado para depois das eleições, mas o vereador Marcel Alexandre, do PMDB, relator da comissão, não veio. Joaquim Lucena, do PSB, também não. E Jefferson Anjos, do PV, chegou atrasado. Ele ainda tentou se justificar. Eu estava numa reunião no Ministério Público do Trabalho, tratando de um termo de ajustamento de conduta que foi feito com todos os partidos e os candidatos. Como alguns candidatos tiveram problema, eu, como presidente, tenho que representar o partido junto à entidade. Os vereadores que faltaram têm emendas para sugerir ao relatório, que não pode ser votado sem que elas sejam discutidas. Foi o que disse o presidente da comissão. Tem ritos legais que têm que ser observados. Infelizmente, ficou combinado antes da eleição que hoje seria o dia da votação, mas os vereadores não se fizeram presentes. A votação foi adiada para segunda-feira e o presidente da casa se comprometeu em realizá-la de qualquer maneira. Se segunda-feira não tiver a presença dos outros, nós vamos pedir que coloque realmente sem a presença dos vereadores. E acabar, porque no regimento não fala nada sobre isso. E você deveria ter um número X de vereadores presentes para ser votado. O vereador Valdemir José, do PT, declarou em plenário que interesses políticos atrasaram a votação. Mas quando foi questionado pelos repórteres sobre isso, a reação foi irônica. Olha, é claro que tem, né? Claro que existem interesses aí. A água, o serviço de água, ele tem duas concepções. A concepção da população de que água é um direito básico. Por outro lado, tem o interesse comercial, que representa um faturamento de 300 milhões de reais. O relatório da CPI da Água precisa ser votado e aprovado para que vire resolução e seja encaminhado ao Ministério Público do Estado. A comissão foi criada no dia 14 de março para apurar os motivos das falhas no sistema de abastecimento de água de Manaus, além de cobranças indevidas de contas da empresa Manaus Ambiental, antiga Águas do Amazonas, concessionária do serviço na cidade. Agora, a situação da água em Manaus é para rir? Acho que está mais para chorar, não é, vereador? Daqui a pouco, o homem que entrou em um ônibus e teve um ataque de fúria, gritou com os passageiros e acabou preso. E ainda, candidatos derrotados em 5 municípios não aceitam o resultado das eleições de domingo. A gente volta já.